é muito importante lembrar que esse ano jubilar, uma das questões que nós recordamos são os 1700 anos do Concílio de Nicéia, que proclamou Jesus humano e divino, divino e humano. E aquilo que foi proclamado lá no Concílio de Nicéia pelo então Papa daquela época, Leão I, veja que o nosso Papa Leão XIV, lá foi o Leão I, é fundamental para nós entendermos, porque nós temos uma solenidade da Santa Cruz, da exaltação da cruz, dentro da nossa liturgia. E quem nos ajuda a entender de modo especial é a palavra de Deus, mas é o Evangelho e a segunda leitura que nós ouvimos. São João, na primeira frase que nós ouvimos, ele começa dizendo que só pode subir aquele que desceu. E quem melhor interpretou isso foi São Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 a 11, onde ele, de uma forma extraordinária, mostra o Deus em Jesus Cristo que desceu no meio de nós, isto é, a encarnação, e depois o nosso Deus em Jesus Cristo, que foi exaltado pela ressurreição. E quando nós olhamos a primeira parte da descida de Jesus no meio de nós, nós recordamos o amor que transbordou de Deus nosso Pai, nos enviando o seu Filho Jesus para nascer, para encarnar-se no meio de nós. E ele veio na condição humana. E isso é fundamental para nós entendermos a nossa fé, de um Deus que se fez carne no meio de nós, vivendo a nossa condição. E como diz São Paulo, ele se humilhou a si mesmo, se esvaziou, foi obediente ao Pai até o fim, e por isso ele foi elevado. Essa parte recorda também o Evangelho, quando diz assim, que Deus nosso Pai amou tanto o mundo, amou tanto a humanidade, que nos enviou o seu Filho unigênito no meio de nós. Mas também temos a segunda parte, que recorda Jesus divino, e que nós, se na cruz o lembramos como aquele que morreu, e morreu de morte de cruz, nós devemos lembrá-lo também, Jesus como divino, aquele que foi exaltado e glorificado. Ele ao qual todos nós devemos honrar com a nossa glória, na terra, acima da terra e abaixo da terra. E o nosso joelho se dobre para Ele, porque Ele venceu a morte. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. E é o próprio Jesus que disse, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E por isso na cruz está o ressuscitado, aquele que venceu a morte e nos elevou também a todos nós, para que possamos participar da mesma ressurreição que Cristo prometeu para todos nós. Por isso, nesse dia em que nós celebramos a exaltação da Santa Cruz, poderia parecer um pouco até estranho, como se nós estivéssemos fazendo elogio à morte ou até ao sofrimento de Jesus. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos recordando Jesus que desceu no meio de nós, que se encarnou, passou pelo sofrimento, pela cruz, mas ao mesmo tempo que foi elevado, glorificado, e está junto de Deus nosso Pai, para nos conduzir passo a passo, para que nós também possamos estar com Ele no caminho da salvação que Ele veio trazer para nós. De um lado, temos a cruz que nos recorda que nós cristãos também, como Jesus fez, também devemos nos encarnar no mundo, das nossas realidades, nos nossos desafios. Mas de outro lado,
devemos recordar que a cruz nos enche de esperança, porque junto com o Cristo, todos nós um dia queremos participar da mesma glória que Ele participou. Eu finalizo a reflexão numa frase tão bonita de Santo Agostinho, que resume bem esses dois aspectos, de um Jesus divino e humano, humano e divino. O Jesus que se encarnou e que foi glorificado. Ele disse assim: pela morte de Jesus veio a luz para nós. Ou seja, é pela morte de Jesus que nós podemos conhecer a luz de Cristo, que brilhará para sempre um dia na eternidade. Oferecimento: Imobiliária Imofar, 50 anos. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer. Somos feitos de história. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante.